Irmãos, abram vossas Bíblias em Daniel. Daniel, capítulo 5. Nós iremos ler do verso 1 ao verso de número 15. Daniel, capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 15. Antes de adentrarmos no texto, irmãos, eu gostaria de relatar alguns fatos históricos. O primeiro fato que eu gostaria de relatar era sobre o Titanic. O Titanic era o maior objeto móvel construído pelo homem até então. Seu comprimento era equivalente a 3 campos de futebol. E, de acordo com o construtor, nem Deus o afundaria. O gigante Titanic acabou por colidir com um iceberg em 14 de abril de 1912, matando 1.521 pessoas dos seus 2.227 passageiros. Ao dar uma entrevista a uma revista americana, em 1966, o cantor John Lennon, que fazia parte da banda Beatles, disse: "O cristianismo vai acabar, vai encolher, desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso, eu estou certo. Jesus era legal, mas suas disciplinas são muito simples. Hoje, nós somos mais populares que Jesus Cristo", John Lennon afirmou. Lennon foi baleado por um dos seus fãs, e o cristianismo está aí. Os Beatles acabaram, mas a fé cristã continua. Com base nisso, irmãos, eu gostaria de adentrar no texto, gostaria de fazer a leitura desse texto, eu gostaria da atenção de todos para a leitura desse texto, Daniel capítulo 5, verso 1 ao verso de número 15, que diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1.000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1.000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de frente ao candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. E então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso, se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbem os pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar,
Chama-se, pois, a Daniel, e ele lhe dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem esta escritura e me fazer saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Com sua cabeça, irmãos, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e te pedimos nessa noite, fala aos nossos corações. Ó Senhor, que eu venha ser um arauto fiel e pregar tão somente aquilo que a Tua palavra diz, e que a Tua palavra edifique a vida do Teu povo, e que o Teu povo, Pai, seja encontrado fiel, que o Teu povo guarde essa palavra no coração, e que tudo isso sirva para a glória do Teu nome. Fala conosco nesse momento, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, o tema do sermão de hoje é a balança de Deus. A balança de Deus. Primeiramente, precisamos analisar o contexto pelo qual foi escrito o capítulo 5 de Daniel. Primeiramente, temos que considerar a história. Nabucodonosor, ele reinou 45 anos e foi mais aberto aos judeus, ou seja, ele foi mais aberto à igreja do Antigo Testamento. Seu filho, Evil-Meroque, conferiu honraria ao rei de Judá, Joaquim, e deu ao povo de Deus grandes benefícios. Evil-Meroque reinou por 23 anos. Depois disso, Belsazar, muito diferente do reino do seu avô e do seu pai, no seu reino ele caiu em idolatria, como é testificado. Ele foi usado como um instrumento do próprio Satanás, do diabo, como inimigo de Deus. Veremos aqui, diante desse texto, o poder do diabo, o qual em todas as suas eras usa as maiores autoridades para sancionar a idolatria e perseguir a igreja de Cristo. Esta história também conclama as autoridades à piedade e adverte aos ímpios sobre a punição de Deus. E o tema desse sermão hoje, como já foi dito, é a balança de Deus. A balança de Deus. Atente comigo para o verso 1 ao verso de número 4. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, irmãos, nessa noite, é o pecado do rei. Esse rei, ele deu um grande banquete. Um banquete para 1000 dos seus principais, 1000 dos seus grandes homens. Ele deu aquele grande banquete. A ideia aqui é que o rei proporcionou uma festa de altíssima qualidade, uma festa para pessoas seletas, pessoas importantes em seu reino, pessoas que tinham importância em seu reino. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Ou seja, o rei deu uma grande festa, o rei deu uma festa que não tinha abundância para convidados exclusivos, para 1000 dos seus grandes. E durante essa festa, o rei bebia vinho. O verso 2 diz, enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, a ideia é justamente que ele estava bebendo vinho. No entanto, aqui a ideia é que quando ele bebia vinho, ele se embriagou com o vinho. A ideia de apreciava é justamente a ideia de que o vinho começou a tomar o controle desse rei. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho,
Ou seja, enquanto ele estava começando a ser dominado pelo vinho, o vinho dominava os seus raciocínios, ele mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém. A ideia é que aquele homem, ele começou a se embriagar, ele começou a ser dominado pelo vinho, e ele ordenou que os utensílios fossem trazidos a ele. E diante disso, irmãos, nós vemos o primeiro pecado do rei Belsazar, a embriaguez. O rei se embriaga, o rei perde os seus raciocínios, o rei perde o controle sobre si, o rei se embriaga. 2 Pedro 2,19 diz que o Senhor nos prometeu o espírito de liberdade, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. A ideia aqui é justamente essa, de que em Deus nós temos liberdade, mas a liberdade do mundo é uma liberdade que traz escravidão. Efésios 2,18 diz, e não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Calvino, sobre esse texto, ele diz justamente que é importante observar isso, que quando os nossos sentidos estão sob o domínio do vinho, agimos imprudentemente. Por isso, aquele que possui domínio próprio pode usufruir do vinho, mas com sobriedade, para que ao invés de embriagar-se os sentidos, ao invés de perder os sentidos, ele saiba o momento de parar. Perceba justamente isso, irmãos, que o rei, ele agiu de maneira imprudente. Ele bebeu ao ponto de se embriagar, de perder seus raciocínios, que os seus raciocínios fossem levados pela bebida. E isso é um pecado. A embriaguez, ela quebra o 6º mandamento. Ela é um atentado contra o corpo. Quando perdemos a sanidade mental e o domínio pelo corpo, estamos quebrando o 6º mandamento, onde a lei de Deus diz, não matarás. Estamos causando mal para o nosso próprio corpo. E esse é o primeiro pecado que o rei comete. O rei se embriaga. O rei se embriaga, perde os seus sentidos e começa a agir de maneira imprudente. Devemos lembrar também, como já foi dito no contexto, o rei Belsazar, ele é chamado como filho de Nabucodonosor, ou melhor, o rei teu pai. É interessante porque nesse texto mostra uma grande admiração de Belsazar por Nabucodonosor, seu avô. E assim como Jesus é chamado de filho de Davi, esse rei agora é chamado de filho de Nabucodonosor. Esse rei, ele apreciava o reino do seu avô e as grandes conquistas do seu avô. E pelo domínio do vinho, esse rei perde o autocontrole e começa a externar a maldade que havia em seu coração. Pelo domínio do vinho, esse rei começa a externar a maldade que havia em seu coração, e ele começa a fazer isso, blasfemando e agindo contra Deus. Perceba o que diz a continuidade do verso 2 até o verso 3. Mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Não há nenhum relato histórico que Nabucodonosor ou Evil-Meroc houvessem abusado dos utensílios do templo. Mas agora Belsazar faz isso. Seu coração já estava dado a desafiar a Deus. O muito vinho foi apenas um meio que o seu orgulho, que o seu pecado floresceu. Esse homem já tinha um coração disposto a desafiar a Deus. O vinho, muito vinho, fez apenas que aquele sentimento se aflorasse. E Provérbios 17:19 diz, o que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. Esse homem agora, ele começa a querer desafiar Deus. Ele começa a querer declarar guerra contra Deus. E esse é o seu segundo pecado. Esse rei, ao mandar buscar os utensílios do templo, que nem o seu avô, nem o seu pai fizeram,
ele está declarando guerra contra Deus. E aqui ele quebra o terceiro mandamento. Ele se utiliza em vão das coisas de Deus. Aqui ele se utiliza do nome do Senhor, das coisas consagradas ao Senhor. Ele se utiliza do nome do Senhor em vão. Ele profana os decretos do Senhor, ele profana as coisas de Deus. Ele quebra o terceiro mandamento. Esse rei manda buscar os utensílios do templo e profana esses utensílios. Ele profana esses utensílios do templo, ele declara guerra contra Deus. Como foi dito anteriormente, esse rei ele queria ser tido como grande. Ele via as grandes conquistas do seu avô e queria ser tido como um rei grande conquistador. Um grande rei. E ele era dado ao seu orgulho. E por isso essa tentativa é não somente de humilhar os judeus, mas se mostrar maior do que o Deus dos judeus. Foi por isso que esse rei fez isso. Ele se embriaga com o vinho e ele dá a ordem que busque os utensílios do templo. Aqui ele usa o nome de Deus em vão. Ele quebra, ele profana as coisas de Deus. E é justamente isso que esse rei faz. E nesse texto nós vamos ver um Deus vingador. Um Deus que age diante das injustiças, diante daqueles que declaram guerra contra ele. Porque não há nada pior do que Deus soltar as rédeas do coração humano e deixar o homem fazer o que quer. Perceba que esse rei, Deus soltou as rédeas do seu coração. Ele queria se embriagar, Deus deixou. Ele queria declarar guerra contra Deus, Deus deixou. Não há nada pior do que isso. Ele se deleitou em seu próprio orgulho, em seus próprios crimes, e Deus o entregou à sua própria iniquidade. Quando Deus quer fazer, Deus faz. Quando Deus quer soltar as rédeas do coração humano, Ele solta. E é isso que nós vemos. E o verso 4 diz justamente isso. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Perceba o pecado desse rei. Esse rei, ele se embriaga, ele quebra o sexto mandamento, ele age contra o seu próprio corpo, contra as suas próprias razões. Esse rei, posteriormente a fazer isso, ele usa o nome do Senhor em vão. Ou seja, esse rei agora, ele está agindo, desfazendo de Deus, blasfemando contra Deus, profanando os utensílios do templo de Deus, e agora esse rei, ele age com idolatria aos falsos deuses, quebrando o primeiro e o segundo mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura. Esse rei agora quebra o primeiro e o segundo mandamento, quando eles beberam vinho e deram louvor aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Esse rei agora, ele cai agora em 3 grandes pecados. Na embriaguez, na blasfêmia, e agora nós vemos o terceiro pecado, na idolatria. Esse rei agora, ele cai nesses pecados. E não há nada pior do que Deus soltar as rédeas e deixar que o homem faça aquilo que está proposto em seu coração. Não há nada pior do que Deus entregar o homem a si mesmo, porque o ser humano, ele se autodestrói. E é justamente o que esse rei está fazendo aqui. Ele está se autodestruindo. E eu gostaria de atentar com os irmãos para o segundo ponto dessa mensagem, o decreto de Deus. Observe comigo do verso 5 ao verso de número 9. No mesmo instante que esse rei estava agindo dessa forma, em idolatria, em embriaguez, em blasfêmia contra Deus, no mesmo instante, diz o verso 5, no mesmo instante apareceram os dedos de mão, de homem, e escreviam de fronte ao candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será o terceiro no meu reino.
Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. De repente, a grande festa, a festa que estava em grande alegria, de repente a grande festa se tornou espanto. De repente, a grande festa se tornou em medo. De repente, a grande festa se tornou em um perpétuo silêncio diante da ação de Deus, diante desse segundo ponto, o decreto de Deus. João Calvino, sobre essa mão que escrevia na parede, Calvino entende como um milagre. Ou seja, Calvino não diz que é uma teofania, mas aquela mão flutuante é uma expressão de um milagre de Deus. Deus é espírito, Deus não tem corpo. Contudo, Deus dá uma espécie de visão extraordinária àquele rei, para que aquele rei visse uma mão escrevendo aqueles escritos. E nós estamos aqui diante de uma ação extraordinária de Deus. Os dedos de uma mão foram vistos pelo rei em uma espécie de visão. Aquele rei, de repente, em sua festa, de repente, em profanando os utensílios do templo, aquele rei vê uma mão escrevendo na parede. E muda-se o semblante daquele rei. Aquele rei muda. E diante disso, irmãos, nós estamos vendo os decretos de Deus em todo o livro de Daniel. Perceba que nós já vimos antes uma visão do rei Nabucodonosor, onde ele viu uma rocha cortada da montanha, que aquela rocha apontava para o reino de Cristo, que iria ser maior e eterno, maior do que o reino da Babilônia e todos os reinos que viriam após o reinado da Babilônia. Perceba que o reino de Cristo é inaugurado justamente durante o Império Romano. E isso o rei Nabucodonosor tem visto em sua visão. Aquele rei vê uma visão de uma pedra que quebra esses reinos, mostrando ali, estabelecendo o reino eterno, o reino que Cristo estabeleceu na cruz do Calvário. Ao ressuscitar ao terceiro dia, ele nos incluindo nesse reino e ele tendo a vitória sobre a morte, nos reconciliando com Deus Pai. A árvore cortada logo depois, Nabucodonosor tem outra visão de si mesmo, do seu reino, uma árvore cortada na visão de Nabucodonosor. E isso justamente aponta, irmãos, para a pregação de João Batista, que a árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Jesus também, diante da figueira estéril, a raiz fica, porque será enxertada a igreja e virá os ramos de Judá. Não como mais especiais, mas agora como um único povo, quando forem convertidos a Cristo. Quem aqui já viu uma árvore quando está sendo enxertada? Ela é cortada, fica apenas a raiz do caule, e ali é enxertado um galho de outra árvore, e elas crescem juntos, agora formando uma árvore só. Os judeus rejeitaram o evangelho, não produziram bons frutos, rejeitaram o Messias. Foram cortados. Enxertados a igreja, os gentios. Contudo, aquela árvore vai germinar, fazendo dos dois um único povo. Um povo eleito, a igreja de Cristo, que Cristo salva todos os povos. Os judeus não sendo mais especiais, por serem descendência de Abraão. Não, mas agora eles se convertendo, crendo em Cristo e fazendo parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós estamos vendo outra parte do evangelho. A mão que escreve aponta para a destruição de Belsazar. Mas não apenas a dele, mas de todos os que desprezam a Cristo. Porque Cristo foi pesado na balança. Contudo, o joio não é pesado. O joio é leve. O joio se vai com o vento. Não tem semente, é leve como a palha. Mas somente aqueles que estão em Cristo são pesados na balança e são vistos como preciosos para Deus, não por suas obras, mas pelo sangue do Filho que está aspergido neles. Nós estamos aqui, irmãos, diante de uma revelação do Evangelho,
Mas aqueles que estão encontrados diante da balança de Deus leve serão rejeitados, condenados eternamente. Observe aqui, irmãos, no verso 6. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. De repente, a festa daquele rei parou. O álcool foi embora pela adrenalina. De repente, o rei que se achava o maioral é tomado pelo medo. O decreto de Deus para este rei era um decreto de morte, mas não apenas morte física, mas uma morte eterna. Diferente do rei Nabucodonosor, que expressa um arrependimento no capítulo anterior, que nós não sabemos ao certo se ele se arrependeu de todo o coração ou não. Mas esse rei, é inevitável ver que Deus solta as rédeas do seu coração, assim como fez com Faraó no Egito, o entregando para a condenação. Esse rei está sendo entregue à condenação eterna. Mudou-se o semblante. Aquela festa parou-se. Aquele banquete perderam o apetite. O álcool passou pela adrenalina do medo. O rei mudou. A fome passou. O álcool passou. O que era visto como uma brincadeira, o que era visto como uma profanação, agora se torna algo sério. O que era visto como um sinal de poder, de conquista, agora aquele rei teme. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Perceba aqui, irmãos, que o rei, ele age da mesma maneira do seu avô. O rei, ele conhecia a história de Nabucodonosor. O rei, ele tinha a oportunidade de agir diferente. O rei, ele via os escritos do próprio rei acerca de suas visões. Mas o rei, dado pelo seu orgulho, ele não busca a Deus como primeiro recurso. Ele busca as suas forças, o seu reino, confiando no seu poder. Ele diz: tragam os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. E aquele que me declarar, aquele que me disser o que está escrito, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será o terceiro em meu reino. Ou seja, o rei confiava em seu poder, em seus recursos. Aqui nós vemos o orgulho do rei de duas formas. Nós já vimos o orgulho do rei de uma forma espiritual, ao ele blasfemar dos utensílios do templo de Deus. E agora nós vemos o orgulho de Deus, do rei, nós vemos o orgulho do rei de uma maneira material, a ele confiar em seus bens, riquezas e poderes. Ele diz, mesmo ele com medo, ele diz: quem vai poder me salvar desse medo, desses escritos da parede? Quem pode me salvar são os meus recursos. Ele confia no seu poder. E ele manda chamar os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que leia esta escritura e me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Ou seja, a confiança desse rei estava exclusivamente nos seus recursos. A confiança desse rei estava exclusivamente no seu eu. E aqui nós vemos o orgulho dele, que outra hora foi mostrado de uma maneira espiritual, quando ele blasfema contra Deus e adora seus falsos deuses. Agora nós vemos esse orgulho sendo demonstrado de maneira material, onde ele demonstra sua confiança nos seus bens materiais. Então entraram todos os sábios, o verso 8 diz, então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Esse rei, ele mesmo confiando em suas forças, em seus recursos, os seus recursos não são suficientes. Porque a revelação de Deus não é para quem busca, a revelação de Deus não é para quem quer, mas para quem Ele mesmo se revela. Pois primeiro Ele se revela a nós, e depois Ele age em nós,
para lhe respondermos conforme lhe apraz. Por mais que esse rei insistisse em descobrir aquele enigma, o que estava escrito naquela parede, não eram as forças do seu poder que o revelariam, não eram seus feiticeiros, porque era a palavra de Deus. A revelação de Deus não é para quem busca, nem para quem quer, mas para quem ele se dar a conhecer, mas para quem ele se auto-revela. E quando ele se revela a nós, ele age em nós para respondermos conforme lhe apraz. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Repare, irmãos, aquele rei, que em outra hora, em um tempo de horas, um rei que estava se ensoberbecendo, mostrando sua grandiosidade, agora está perplexo, está com medo, e está vendo que os seus recursos, os seus poderes, é insuficiente para lhe revelar aquela palavra. Os seus grandes que o bajulavam, agora estão com ele sobressaltados, espantados, diante daquela palavra que está escrita naquela parede, e diante que nenhum dos seus magos, mesmo diante de tamanha proposta de poder, mesmo diante de tamanhas recompensas, nenhum dos seus magos encantadores lhe dara a conhecer. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. O rei, ele fica com medo diante daquilo que foi escrito. E nós vemos aqui os decretos de Deus, o decreto de Deus de condenação para aqueles que o rejeitam, o decreto de Deus de condenação para aqueles que agem contra o seu Filho, Cristo Jesus. Nós vemos aqui o decreto de Deus de condenação para esse rei, um decreto que é irrevogável, um decreto que esse rei não tem como escapar diante da maldade do seu próprio coração, diante do reto juízo de Deus, que o entrega às suas próprias maldades. Diante disso, irmãos, eu gostaria de trazer o último ponto. Analise comigo do verso 10 ao verso de número 15, que diz: a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse ao rei: vive eternamente, não se turbem os seus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz e inteligência, e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei puseram o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele lhe dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido a dizer a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Irmãos, eu gostaria de atentar para o último ponto dessa mensagem, o testemunho cristão. Quando o diabo está agindo no mundo, Deus levanta o seu povo para ser um testemunho vivo da sua ação. Quando o diabo está agindo por meio das autoridades, Deus levanta o seu povo para ser um arauto fiel e proclamar as verdades de Deus. Deus levanta o seu povo, assim como Deus está levantando Daniel, assim como Deus levantou João Batista, assim como Deus levanta a sua igreja para denunciar o pecado do mundo, para denunciar a iniquidade do mundo. Deus levanta o seu povo quando o diabo está agindo. Quando o diabo está agindo no mundo, Deus não manda anjos. Deus não age por meio de uma teofania, mas Deus age por meio do seu povo, onde o seu povo se torna boca de Deus para o mundo. E é diante disso que nós estamos.
O verso 10 diz que a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. A ideia aqui da rainha mãe era sendo a avó ou a mãe desse rei. Ou ela era a esposa de Nabucodonosor, ou ela era a esposa do filho de Nabucodonosor. E essa mulher ela tinha uma influência no reino, ou seja, ela era uma mulher prudente e que ajudava o seu filho ou o seu neto a governar. Essa mulher, ela entra na presença, perceba, essa mulher não estava naquela festa, essa mulher não estava junto com aqueles que estavam se embriagando com o rei, essa mulher não estava compactuando com esses atos, mas agora essa mulher entra, a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete, ou seja, ela entrou e disse ao rei: vive eternamente, não se turbe os teus pensamentos, nem se mude os seus semblantes. A ideia aqui é que essa mulher começou a acalmar esse rei, e essa mulher ela sabia do que havia acontecido a Nabucodonosor. Essa mulher, ela era uma espécie de uma conselheira do rei, e ela sabia o que havia acontecido ao rei Nabucodonosor. E ela vai dizer justamente isso: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Aqui nós estamos, mais uma vez, diante de uma variante textual, ou seja, uma ideia de deuses, de falsos deuses, não uma ideia do Espírito Santo, uma ideia mística babilônica. Os babilônicos não reconheciam a Deus. Por mais que Nabucodonosor, por mais que o seu filho houvessem aberto concessões para o povo judeu, esse povo era um povo místico. E essa rainha, ela diz: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. O termo, mais uma vez, Elohim, dado a uma variante textual, então se entende deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz, e inteligência, e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Ou seja, a ideia aqui, essa mulher, ela não reconhece que é uma ação do próprio Deus em Nabucodonosor, uma ação do Deus Espírito Santo agindo em Nabucodonosor, da terceira pessoa da Trindade. Ela não reconhece isso, mas ela vê algo diferente. Ela diz: tem um homem cuja ele tem o espírito dos deuses e que ele é dotado e que se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, ó rei, teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Essa mulher, ela aqui também enfatiza a pessoa de Nabucodonosor, dando a ideia de que era um rei admirado por Belsazar. Ela diz: teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ela exclama mais uma vez, constituiu esse homem como chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. A ideia aqui é justamente essa mulher, ela viveu aquele período, ela conhecia a história, e essa mulher chega ali como uma conselheira desse rei, ela não estava no momento daquela festa, ela se abstém daquele momento, mas ela entra naquele banquete, naquele local, na casa do banquete, e ela diz: há um homem, em suas palavras, mesmo dada a muitos misticismos babilônicos, há um homem cuja nele há o espírito dos deuses. Há o espírito dos deuses. E ele, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai se achou nele luz. Quando o diabo está agindo no mundo, quando o diabo age no mundo, Deus levanta o seu povo. Deus levanta o seu povo para denunciar o pecado. Deus levanta o seu povo para denunciar a iniquidade. Deus levanta o seu povo para frear o mal. Diante disso, agora essa mulher, ela declara: há um homem no teu reino. Há um homem diferente no teu reino, que nele se achou luz. Há um homem diferente no teu reino. E o verso 12 diz: porquanto o Espírito excelente,
conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei puseram o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Perceba, esse rei que estava dado pelo seu ego, esse rei que se embriaga, esse rei que profana as coisas de Deus, esse rei que comete idolatria, agora esse rei, ele ouve o testemunho de Daniel. Daniel é visto como um homem de Deus, qualidades em Daniel que testificam da sua fé em Deus, e agora esse homem, esse rei chama Daniel. E nós vemos aqui uma grande ironia. O homem que tempos atrás estava blasfemando contra Deus, o homem que tempos atrás estava blasfemando contra o povo de Deus, contra a igreja do Antigo Testamento, esse homem agora, ele vai chamar um homem de Deus. E ele vai dizer justamente isso. Dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá. Ou seja, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Aquele homem que estava blasfemando contra a igreja do Antigo Testamento. Aquele homem que estava blasfemando contra as coisas de Deus. Agora ele precisa chamar um homem de Deus. E ele precisa chamar um homem que faz parte da igreja de Deus. Perceba como Deus age em seus decretos. Aquele homem que se via tão arrogante, agora é tomado pelo medo. E ele vai agora, e só quem pode interpretar o que está escrito é um homem de Deus. Uma pessoa que faz parte do povo de Deus. Um homem que testifica, que dá testemunho de ser um servo do Senhor. É justamente isso que acontece. E ele está agora diante de Daniel pedindo ajuda. Me ajuda, porque eu não consigo ver isso. Eu não consigo interpretar isso. Eu estou com medo. Os recursos dele não puderam ajudar. A força dele, o seu reino não pôde lhe ajudar. Os seus 1000 homens que estavam com ele também ficaram todos com medo. Os seus feiticeiros, os seus encantadores, não puderam lhe ajudar. Mesmo ele oferecendo inúmeros presentes, inúmeras coisas, não puderam lhe ajudar. Mas agora ele está diante de um dos cativos de Judá, de um que fazia parte do povo de Deus, um servo de Deus. E aquele homem que estava blasfemando contra Deus, agora se vê nessa condição de precisar de um homem de Deus, de precisar ouvir a voz de Deus por meio do seu povo, por meio dos seus eleitos. E nós vamos ver justamente no que se dá isso. Tenho ouvido dizer a teu respeito, verso 14. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. O rei, agora ele reconhece o senhorio de Deus. Agora ele reconhece quem é Deus e quem são os servos de Deus. Por mais que aquele rei blasfemasse contra Deus, por mais que aquele rei se afundasse em sua arrogância, em dado momento até os ímpios vão reconhecer quem é Deus e quem são os seus servos. O rei agora ele reconhece que somente um servo de Deus poderia interpretar aquele sonho. Somente um servo do Senhor poderia dar aquela interpretação. E ele diz: é tu aquele homem que tem o Espírito dos deuses, que está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria? Acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores. Perceba, Daniel não era mais o chefe desse grupo. Certamente Beltesazar era um homem que perseguia os judeus, a igreja do Antigo Testamento, e blasfemava contra o povo de Deus. Acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem esta escritura, e me fizeram saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. A certo momento, até os ímpios
vão reconhecer quem é o Senhor e quem são os seus servos. A certo momento, até os ímpios irão reconhecer quem são os servos de Deus. Irão reconhecer quem é o Senhor soberano sobre toda a humanidade. Nós vemos aqui o pecado de um rei. Nós vemos aqui os decretos de Deus para os ímpios, um decreto de condenação. E nós vemos aqui o testemunho de Deus e Deus usando o seu povo. Deus usando o seu povo. Aqui nós vemos expressamente na pessoa de Daniel. Diante disso, irmãos, eu gostaria de trazer 3 breves aplicações. A primeira delas é cuidados com as palavras. Ela externa o que há no coração. Um coração cheio de si e arrogante é um coração usado por Satanás. Avalie quais são as motivações do seu coração. Avalie o que você fala. Avalie o que lhe motiva. Um coração cheio de si e arrogante é um coração usado por Satanás. Ai daqueles que blasfemam sobre Cristo e sobre sua igreja. Devemos ter muito cuidado em falar de Cristo e em falar da sua igreja. Essa igreja ela foi comprada com alto preço, com sangue. Ela é a noiva do Cordeiro. No momento certo, aqueles que profanam, aqueles que falam mal de Cristo, aqueles que blasfemam contra Deus, aqueles que blasfemam contra a igreja, contra a noiva do Senhor, no momento certo eles serão julgados pelo Senhor. Muitos falam da igreja e de Deus com tanta arrogância em nosso tempo. Generalizam os falsos mestres, os falsos profetas, as sinagogas de Satanás, como se todas as igrejas fossem dessa forma. Muitos falam da igreja de Deus e muitos se levantam contra Deus. Muitos líderes políticos, chefes de estados, se levantam contra Deus. Mas assim como Deus decretou naquela escrita na parede contra aquele rei, esses homens não serão impunes diante de Deus. Nenhum deles. Nenhum deles. Muitos deles falam da igreja, falam de Cristo e blasfemam. Mas a ira de Deus sobrevirá. E se eles não estiverem em Cristo, não se arrependerem, eles irão reconhecer quem é Deus, quem são seus servos, mas vai ser tarde demais. Será tarde demais. Perceba, esse homem reconhece quem é Daniel. Um servo, um homem de luz, mas agora já é tarde demais. Deus já havia decretado a sua sentença. Ai daqueles que blasfemam contra o Senhor. Ai daqueles que falam contra o Senhor e contra o seu povo. Um dia o reto juiz virá e ele julgará com toda santa justiça. Segundo ponto, irmãos, cuidado com as autoridades políticas que dizem que religião não se discute. Geralmente, quando isso ocorre, esses líderes estão sendo um instrumento do diabo para suprimir a igreja e impor a sua religião. Todos os homens são religiosos. Todo homem tem sua religião. Pelo que vemos desse relato, Belsazar, ele tinha sua religião, mas ele suprimia a igreja do Antigo Testamento. Cuidado com líderes políticos que usam desse discurso de dizer que religião não se discute. Geralmente, quando isso ocorre, esses líderes estão sendo um instrumento do diabo para suprimir a igreja, para querer aplacar o discurso público da igreja e impor a sua religião, seja o secularismo, seja qualquer outra religião. Não caiam nessa. Observe Daniel. Ele não estava quando os sábios foram chamados. E a maneira como o rei pegou os utensílios demonstrava um ódio pessoal. Um ódio pessoal. Perceba, quando esses líderes dizem religião não se discute, no íntimo do seu coração, esses homens têm um ódio pessoal contra a fé cristã, contra Deus. Todas as outras religiões eles vão querer que se discutam. Mas quando tratar de cristianismo, ele diz, religião não se discute. Isso é um ódio pessoal do coração, um ódio contra a fé verdadeira em Deus. Então, quando tentarem privatizar a fé, quando tentarem tirar ela do debate público, é porque, no fundo, eles sabem que existe um verdadeiro Deus. Eles sabem que existe um verdadeiro Senhor que está acima deles. Quando políticos disserem, não, religião não se discute, no fundo eles querem mostrar a sua própria religião. E eles declaram guerra contra Deus. Hoje pela manhã, na escola bíblica,
nós vemos que só o Evangelho é capaz de mudar o ser humano. E que isso gera, inclusive, consequências sociais. Mas tão somente o Evangelho é capaz de transformar o ser humano. Vivemos em um país que a sua Constituição é laica e não dada ao laicismo. Ou seja, temos a liberdade de dizer a verdade. Temos a liberdade de falar do Evangelho, de pregar essa palavra. Um Estado laico é um Estado que reconhece que existe um Deus. Então, nós podemos pregar o Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras. Não estamos dados a um país onde se está o laicismo, onde é um país que já se declara em sua Constituição um país ateu, um país secularista. Não. A nossa Constituição, a Constituição brasileira, é uma Constituição laica. Nós podemos discutir nossa fé nas esferas sociais. Afaste-se de políticos que dizem algo diferente disso, porque eles estão sendo instrumentos do próprio Satanás. Quando dizem que religião não se discute, isso é uma mentira de Satanás. E é utilizada para impor a sua própria religião. Todo homem é religioso. Quando se diz isso, é para se impor a sua própria religião. Terceiro e última aplicação, irmãos. Muitos são como Belsazar. Tentam fechar os olhos para a verdade, como se isso fosse uma forma de tornar a mentira em verdade. Belsazar, ele conhecia a história. Ele tinha evidências do que aconteceu com seu avô. Mas ele acabou enganando a si mesmo. Ele fechava os olhos para a verdade e agia pela mentira, como se a mentira fosse verdade. Belsazar usou o cálice do templo para louvar seus falsos deuses. E muitas vezes nós, como mordomos de Deus, usamos das coisas que pertencem a Deus para louvar os nossos falsos deuses. Muitas vezes nós agimos como esse rei, que se utilizou dos utensílios do templo. Mas hoje, os utensílios do templo somos nós, povo de Deus. Templo e morada do Espírito Santo. E muitas vezes nós se utilizamos do que Deus nos dá para louvar e engrandecer os falsos deuses. Muitas vezes nós utilizamos dos dons que Deus nos dá, dos recursos que Deus nos dá. Muitas vezes se utilizamos das coisas que Deus nos dá para louvar não ao Senhor, mas para louvar os falsos deuses do nosso coração, como luxo, como ego, como a idolatria. E se continuarmos seguindo esse caminho sem arrependimento, esse caminho é tão certo quanto merecido. É um caminho de condenação. Lembre-se que crente até os demônios são, mas salvos são aqueles que morrem para si mesmo e vivem para Cristo. Crê em Deus, até os demônios creem e tremem. Mas ser salvo, ser sal e luz dessa terra, é morrer para si mesmo e viver para Cristo. Não use seus dons, seus recursos, sua vida para a sua própria glória, para o seu próprio prazer. Mas use sua vida, seus dons, seus recursos para a glória de Deus. Não profane dos utensílios do templo do Senhor. Se você é templo do Senhor, não profane dos utensílios do templo. Se arrependa e seja um mordomo fiel. Viva para a glória de Deus. Não ignore o que a palavra diz. Não ignore. Esse caminho é um caminho de morte. Muitas pessoas usam seus dons, usam sua vida para agir de maneira pecaminosa, achando que o cristianismo é uma brincadeira. Mas se Cristo é Senhor da nossa vida, Ele é Senhor por completo. Ele é Senhor da nossa vida sexual. Ele é Senhor do nosso corpo. Ele é Senhor das nossas finanças. Ele é Senhor dos nossos dons. Ele é Senhor de tudo que está sobre o nosso domínio. Ele é Senhor sobre a nossa vida, sobre toda a nossa vida. Não use dos utensílios do templo para a idolatria dos falsos deuses. Não use dos utensílios do templo para a fornicação. Não use dos utensílios do templo para gastos desnecessários. Não use dos seus dons para a sua própria glória. Use de tudo isso para a glória unicamente de Deus, tão somente dele. Por fim, irmãos,
concluindo essa mensagem. Em contraste com o grande Titanic, com o sucesso de John Lennon, com o grande reino herdado de Belsazar, que abrilhantavam os olhos de todos, há um reino que é eterno e nunca será destruído, e que foi estabelecido por Jesus Cristo. Ironicamente, quando Jesus veio ao mundo, ele não tinha esse brilho da fama, ele não tinha esse brilho do sucesso, do glamour e das vaidades que o mundo tanto deseja. Ele veio como filho de um carpinteiro, nunca foi rico, nunca deu uma festa para 1000 convidados. Contudo, quando sua vida foi pesada na balança de Deus, ele foi achado perfeito, ele tinha peso, ele tinha valor, ele era santo, ele satisfazia a Deus. Quando sua vida foi pesada na balança, ele quebra a balança de tamanho peso de glória que havia nele. Ele não tinha nada que abrilhantava os olhos humanos. Jesus Cristo não tinha nada. Não tinha sucesso, fama, não veio de uma grande família. Mas quando sua vida foi pesada na balança, foi achado nele uma preciosidade muito maior do que todos os reinos, muito maior do que o grande Titanic, muito maior do que a fama dos Beatles, muito maior do que o reino de Belsazar. Quando ele foi pesado na balança de Deus, ele foi achado com grande peso de glória. Ele foi achado perfeito, santo. Ele satisfazia a Deus. Ele satisfazia a Deus não apenas para si mesmo, mas ele satisfazia a Deus para todos aqueles que estão neles. Todos aqueles que buscam a Deus por meio dele. Por fim, irmãos, preste muito bem atenção nisso que eu irei dizer agora. Por fim, na balança de Deus, o dinheiro, o poder, a fama, os banquetes desse mundo não valem de nada. Na balança de Deus, todas essas coisas não pesam nada. Mas aquele que morreu na cruz, que cumpriu perfeitamente a lei de Deus, que ressuscitou ao terceiro dia, ele é achado pesado, com um grande peso de glória. E ele prometeu um banquete eterno para todos os seus. Em que lado da balança você está? Em que lado da balança você está sendo achado? No lado que não tem peso? Como o apóstolo Paulo diz, de coisas que são como esterco? Ou você é pesado na balança como aquele que está em Cristo? Onde é aquele que é achado em Cristo, quando Deus Pai olha para você, quem ele vê na sua vida? Você mesmo, os seus desejos pecaminosos, ou ele vê o seu Filho ressurreto, refletindo na sua vida? Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós não venhamos ser como esse rei, que nós iremos ver inclusive na próxima semana, que será achado leve na balança, não terá peso na balança. Que Deus tenha misericórdia de nós, e nós venhamos a ser encontrados pesados na balança de Deus. Que nós venhamos a ser encontrados com peso na balança de Deus, não pelos nossos méritos, mas pela graça do seu Filho, que brilha em nossas vidas. Que Deus vos abençoe, irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e que vocês sejam encontrados em Cristo Jesus.